Boa noite, pessoal. Boa noite, Lu. Oi, Gabi. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês usam antipulgas nos animais de vocês de forma constante? Não usa? Se usa, qual medicação? E se não usa, por quê? Qual o motivo? Vão me contando aí. Quero falar também do nosso novo modelo de live. Eu vou tentar fazer sempre um tema por mês. Queria começar com prevenção, porque acho que é um tema muito importante. O brasileiro não tem costume, não tem cultura de levar o animal para fazer um check-up. Só leva quando realmente tem alguma alteração. E eu quero tirar isso dos meus pacientes. Eu quero tirar essa coisa de só levar quando tá doente. Quero que o animal venha até mim quando estiver tudo bem. Porque se eu diagnosticar alguma coisa quando estiver tudo ok, é porque a doença está no início, muitas vezes. Então, é muito melhor para o animal, para todo mundo. Gabi falou que um pouco em pó, porque o gatinho não sai do apartamento. A Lu falou periódico. Oi, Camila, boa noite. Eu fiz uma pergunta aqui para as meninas, me responde aí também. Você costuma fazer medicação antipulgas na Cristal de forma periódica ou constante? Sempre faz? Como que é? E, enfim, esse vai ser o nosso novo modelo de lives. Eu pretendo fazer o próximo a parte dermato e vou falar de algumas raças específicas no próximo mês também. Então, julho eu pretendo fazer dermato e agosto eu vou começar com raças específicas. Tipo, uma semana eu falo de uma raça, na outra semana eu passo para outra, tá? E se vocês tiverem temas, como sempre, vão me falando. Temas que vocês gostariam de me ver falar, ideias que vocês têm para mim, tô super aberta. Por que começar com tema antipulgas? Recentemente, faz 10 dias, eu perdi um Golden que era muito importante pra mim. E ele tava com doença do carrapato de forma totalmente assintomática. Quando ele começou a demonstrar sintomas, já não tinha mais o que fazer. Ele tinha outras alterações, tá? Não era só a doença do carrapato, mas a doença do carrapato piorou e muito o quadro do Max. E assim, ele tava bem ruim, tá? Ele tinha tumor também, tinha câncer, mas a doença do carrapato foi assim, o que deu a cartada final pra ele não resistir. Camila falou, nem sempre, só quando vai viajar, não tem esse costume, tem até um Revolution, acredito, mas ia viajar, então ia fazer, tá? Então vocês fazem mais esporádico, né? Não é constante. Então, o Max foi muito complicado, Janice. Oi de novo, Genice já foi pra mim pra fazer ozônio hoje, então a gente já se viu. Então, Genice, me fala aí, você costuma fazer medicação antipulgas no Smart de forma constante? Faz de vez em quando, uma vez por ano? Enfim, me conta aí como que você faz com o Smart. E é isso, pessoal, por isso que eu decidi começar com antipulgas, porque eu já perdi muitos animais dessa maneira, que não demonstraram sintoma, tava tudo bem, do dia pra noite, assim, piorou demais e a gente não conseguiu salvar o animal por isso. Vanessa, boa noite. Então vamos lá. Me fala aí, você costuma fazer medicação pra Nala, o Simparic, né? Você costuma fazer certinho a cada 35, né? Até porque ela tem problema de pele, então normalmente faz, né? Vamos lá. É um tema bem polêmico, tá, gente? Tem veterinário que é super a favor de você fazer, Cláudio, boa noite, de você fazer a medicação constante. Tem veterinário que é contra. Eu, até, assim, uns 2 ou 3 anos atrás, era contra você fazer medicação antipulgas de forma constante. Todo mundo que tá aqui, acho que sabe que eu sou mais a favor de uma coisa mais natural, tá? De uma alimentação mais natural, de um tratamento mais natural pra tudo. Só que essa parte de pulga é bem complicada, porque você tratar de maneira natural com homeopatia, bem de vez em quando.
não sai da garagem, só passeia no carro, usa o Revolution, legal. Então, assim, você tratar com essa parte mais natural para pulga e carrapato, às vezes é complicado. Então, nem sempre a gente consegue manter. Eu era a favor de não fazer. Tipo, um animal que mora dentro do apartamento, não tem motivo para fazer. Eu indicava não fazer mesmo, vou ser sincera. Até que esse tipo de situação, como eu contei para vocês, ano passado eu perdi um pastor, que foi da mesma situação do Max, que é esse Golden. E, assim, ele tava super bem. Ele tinha 14 anos, mas o que realmente causou o óbito dele foi a doença do carrapato, qual que é o problema dela? Ele deu uma aplasia de medula, ele não tinha mais célula sanguínea, ele não tinha mais plaqueta, ele não tinha mais célula vermelha, ele não tinha mais células brancas. Então ele veio a óbito por conta disso. Quando a gente foi descobrir, porque o gato principalmente, não demonstra um sintoma. Quando a gente foi descobrir, já não tinha mais o que fazer com esse cachorro também, que era o Thor. Então, isso me causou um trauma muito grande, porque são animais que estavam velhinhos. Eu tenho outros casos para falar, animais que eram jovens e que a gente acabou perdendo por conta dessa situação. Então, não é só a doença do carrapato que a gente tem que pensar. Eu vou falar daqui a pouco outros problemas que a gente tem de fazer a medicação e de não fazer. Porque eu vou explicar por que eu era contra, tá? Porque eu sigo essa linha mais natural. E vou explicar por que hoje eu sou a favor de fazer para a grande maioria dos animais, tá? Não é 100%. Assim como vacina, eu não trabalho com, com todo mundo igual, sabe? Fazer o mesmo tratamento para todo mundo, a mesma coisa para todo mundo, o mesmo antipulgas para todo mundo. Não é assim que funciona. Eu trabalho de forma personalizada. Então, a Dária e a Princesa, por exemplo, elas usam o Simparic. Tem uns 2 anos já, bastante tempo. E elas ficam super bem com ele, tá? Funciona super bem pra elas. Eu uso de forma constante, a cada 35 dias, sempre. Porque as meninas ficam lá no pet. E eu não fico tranquila se elas não estiverem protegidas. Porque elas têm contato com animal com pulga, animal com carrapato. Todo dia elas estão lá e pode acabar acontecendo. Eu nunca encontrei pulga nem carrapato nelas. Mas eu não vou arriscar. Também, provavelmente, porque eu sempre mantive o controle bonitinho. Por isso que eu nunca encontrei. O Gordo e o Carlinhos estão bem ativos nas nossas lives, né? 3ª semana já que a gente tem presença aqui constante. Vamos lá. Formas de adquirir. Do animal adquirir a pulga e o carrapato. Roupa, sapato. Isso que a gente pode levar pra casa, tá? A gente passa perto de animal que tem pulga e carrapato na rua. A gente passa perto de grama. Então, às vezes, a gente leva na roupa. Pode acontecer. Já vi várias vezes acontecer com algumas pessoas. Comigo mesmo aconteceu uma vez. Eu não estava na clínica, eu não estava atendendo, não estava fazendo nada a ver com veterinária. Tipo, eu tava, sei lá, no shopping e alguma coisa assim, sabe? E eu cheguei em casa e tinha um carrapato no sapato. Então, pode acontecer. A gente não sabe perto de quem a gente tá passando, perto de que animal a gente tá passando, se tá infestado ou não. Então, a gente tem que levar isso em conta. Brinquedo e acessório que você compra, que não veio com uma higienização legal. Eu tenho uma amiga que é veterinária, que é a Paula, alguns de vocês devem conhecê-la, e ela comprou um arranhador nessas grandes lojas assim de pet shop. E o arranhador veio infestado de pulga. Ela demorou meses para tirar aquelas pulgas de casa. Na época ela tinha 3 ou 4 gatos, e todos se infestaram. Então demorou bastante para ela conseguir se debelar daquela infecção, daquela infestação e ficar tudo bem. Foi bem complicado. Então, para vocês terem noção como isso pode acontecer, de forma muito, muito fácil. Gabi, exatamente. Foi muito complicado. Assim, a gente teve que tive que lançar a mão de diversas coisas para conseguir tratar, porque não melhorava. É um arranhador, gente. Um arranhador que veio sem higiene, que veio de um local grande, que eu prefiro não falar o nome. E, assim, infestou tudo. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com essas coisas. Vai comprar alguma coisa pro pet? Vai comprar uma cama? Vai comprar um brinquedo? Tenha certeza de onde você comprou. Ai, gente, parou, mas acho que já voltou, né? Confirma aí pra mim se eu já tô ao vivo de novo, que aqui pra mim tinha pausado.
Então, assim, isso foi uma história que marcou bastante pra mim. Inclusive de uma amiga veterinária, gente. Se aconteceu com uma amiga veterinária, se acontece com a gente, pode acontecer com qualquer um. Ela também não se tocou. Ela não se tocou de ver... Ah, legal. Já tô ao vivo de novo, né? A Paulinha não se tocou de ver se tava, né, bem higienizado, se tava tudo certo. Porque a gente sabe que a pulga, ela se prolifera muito rápido. É assim, muito constante e muito rápido. Ela coloca vários ovos, quando você vê assim, do dia pra noite já infestou. Se você acha uma pulga no animal, na casa tem pelo menos 4. Pelo menos, pulgas vivas, tá? Pulgas adultas e se reproduzindo. Então, só, assim, uma porcentagem mínima da pulga tá no animal. O restante tá tudo na casa. Então, quando a gente encontra uma no pet, já é preocupante. Porque a casa, com certeza, está infestada. No caso de carrapato, é ainda pior. Porque o carrapato se prolifera ainda mais rápido. E o carrapato é ainda pior para você matar e conseguir resolver a infestação. Contato com o animal infestado, né, o básico. Eu tenho uma história também que marcou muito pra mim. Na época que eu atendia aqui na Metodista, no hospital da Metodista mesmo, a gente tava com um cachorrinho, ele precisava de focinheira, era um animal agressivo e ele tava com dor, então precisava colocar a focinheira. A focinheira estava infestada com uma pulga. Né? Uma provavelmente não, né? Mas assim, eu lembro muito da cena da pulga pulando da focinheira pro animal. Sabe? Isso já faz, sei lá, uns 10 anos e é uma coisa que me marcou. Porque eu vi aquilo acontecendo e o dono ficou muito bravo, com razão. Porque o animal estava sem pulga e saiu de lá com pulga. A gente conseguiu pegar, matou e tal. Mas ela pode ter deixado um ovinho naquele animal. Ela já pode ter infestado ele e a gente não conseguiu tirar. Né? Então, foi uma situação bem chata, bem complicada. Passeio é difícil também, porque eu acho que assim, no momento atual, tá mais difícil de passear, né? Mas, de maneira geral, o normal, todo mundo dá uma passeada, mesmo que seja de vez em quando, que seja só no fim de semana, todo mundo passeia. O cachorro vai no parque, né? Enfim. E nessas situações é muito comum de acontecer. Você ter o contato com algum animalzinho, Elaine, boa noite, com algum animalzinho que tá infestado, passar perto de grama, né? Pode acontecer. E aí o seu animal se infestou. Aí é complicado. Só quem já teve um animal com pulga ou carrapato sabe como é difícil você tirar essa infecção e conseguir resolver. E a possibilidade desses parasitas virem com alguma doença é grande. Se você for pensar que uma pulga pode não estar, mas e todas as outras milhares que estão naquela casa, estão naquele animal. Então, para passar alguma doença é muito fácil. A última vez que coloquei antipulgas no Smart foi em 1º de dezembro de 19. Janice. Eu vou falar daqui a pouco de algumas marcas, vou falar de todas as marcas que eu gosto e de algumas que eu não indico também, vou explicar por quê, tá? Outra coisa que eu queria te falar, que eu queria falar com vocês aqui, tem muita gente que me fala: Naira, meu cachorro é de apartamento, meu cachorro não sai na rua, meu cachorro não vê outros cachorros, ele só fica dentro do apartamento. Eu vou falar pra vocês que existe uma possibilidade enorme dele se infestar com carrapato, com pulga não, tá? Mas se o seu vizinho tem um cachorro que está infestado com carrapato, qual que é o problema? O carrapato anda. E ele pode sair do apartamento do seu vizinho e chegar até o seu de forma muito tranquila e muito rápida, porque ele é como se fosse uma aranha. Então ele sai andando. Aí que entra, se você não conhece seu vizinho, se você sabe que o animal não é muito bem cuidado, se você sabe que o animal está infestado, você, por consequência, vai ter que usar. E isso se estende com certeza para quem mora em casa. Porque ele pode subir o muro e descer. Ou passar pelo portão. Então. Pois é, Gabi. Carrapato, assim, eu acho que é pior do que pulga. A infestação por carrapato é muito complicada. Porque você não consegue, assim, eles fazem uma replicação absurda, como a Gabi falou. E quando você vai ver, já está, assim, subindo pela parede, literalmente, tá? O carrapato sobe pela parede.
E aí você já vê, tá em você, tá na parede, tá em tudo. Carrapato é a pior coisa que tem. Suzy passa mal com antipulgas oral, vomitou muito quando dei. Aqueles de colocar no pescoço faz o mesmo efeito? Nath, eu vou falar disso daqui a pouquinho pra Sussu, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar bastante de marca, tipo, enfim, pode ficar tranquila. Acompanha aí que eu vou falar toda essa parte de medicação. Até aqui, alguma dúvida? Eu vou prosseguir e vocês, qualquer dúvida, vocês vão me parando, tá? Então, consequência de não usar medicação para pulga e carrapato. Coceira, porque você imagina, eu tenho muita alergia à picada de pernilongo. Você imagina um animal com vários bichinhos andando no corpo dele, sentindo aquelas patinhas andando, ele vai ter uma coceira absurda. Absurda, como se fosse uma formiga, várias formigas andando pelo animal. Carrapato é bem complicado, gente. Quando a gente vê que tá com uma infestação complicada de carrapato, já dá desespero. Ainda mais que o tipo de piso influencia muito. Piso frio não tem fresta para pulga e carrapato eles se esconderem e se proliferarem. Agora, piso de madeira e carpete, gente, assim, já tive vários casos das pessoas fazerem dedetização, mesmo assim não resolver e ter que trocar o piso de casa. Já aconteceu, não foi uma, não foi duas, não foram três. Várias vezes eu já tive esse tipo de caso. Jairo, boa noite, tá? Então é complicado. A coceira é uma coisa que a gente tem que falar porque deve incomodar demais essa situação, mesmo que o animal não seja alérgico, tá? Que é o meu próximo ponto aqui. Mas isso deve incomodar demais, sem sombra de dúvida. Próximo ponto. A dermatite alérgica à picada de ectoparasita. Quando o animal tem alergia à saliva do parasita, que seja da pulga, seja do carrapato, enfim, pode ser de qualquer um. Então, pois é, Gabi, é isso mesmo, ainda que não precisou trocar o piso, né, acho que o piso já era frio, mas é isso mesmo, porque a infestação por carrapato, assim, é complicada. Se você deixa, é só um carrapatinho, não é porque na casa já tá infestado. Se eu pego um carrapato lá no pet, na casa já tem um monte. No ambiente que ele tá, já tem um monte. Na caminha, no piso, né? Enfim, então carrapato é complicado. Então, a dermatite alérgica à picada de ectoparasita. Gente, o animal é uma alergia muito complicada. Porque não é só a coceira do bichinho ficar andando lá e isso causar um certo desconforto. Mas é o animal que tem alergia à saliva em si. Isso pode causar diversos problemas, assim, no animal. Chegar a ficar sem pelo, com lesão, assim, pele toda machucada. Eu atendi uma vez uma cachorrinha que tinha essa dermatite alérgica, picada de inseto, e ela não tinha pelo. Ela era totalmente pelada, era uma Shih Tzu. E a gente diagnosticou, depois que eu diagnostiquei a doença, ela estabilizou, ela não teve mais. Porque a dona continua usando o antipulgas de forma constante, ela não se infestou mais, ficou tudo bem, tá? Super estabilizou. Outra coisa muito importante pra falar aqui, gente, pode não ter interferência, tá? Animal que tem, por exemplo, alergia alimentar, ou atopia, ou tem sarna, ou enfim, tem até problema hormonal, tem qualquer problema de pele. Pode não ter alergia à picada do inseto, mas a picada, a infestação de pulga e carrapato piora as outras dermatopatias. Então pode não ser a causa base, pode não ser o primário, mas com certeza vai piorar. Se o animal é atópico e tomou uma picada de pulga, vai descompensar, tá? Ele não tem a dermatite alérgica à picada de ectoparasita, mas vai descompensar a doença de base dele, com certeza. Transmissão de doença. Complexo doença do carrapato. Isso é outra coisa que eu quero muito falar logo, porque, assim, todo mundo conhece. Todo mundo que tá aqui, sabe, já ouviu falar de doença do carrapato, sabe que é uma doença complicada, só que a gente não entende muito bem. Então eu quero fazer uma live só disso, porque existe muita coisa que a gente precisa falar. Lembrando que doença do carrapato, na verdade, também pode ser transmitido por pulga. A doença do carrapato é um complexo. Então, ela pode ser transmitida por vários
pode ser causada por vários agentes. Anaplasma, babésia, Ehrlichia, Rangélia, enfim, tem vários que formam o complexo doença do carrapato. Um deles, por exemplo, a Ehrlichia, ela é transmitida por pulga. Então, o animal que está com pulga pode pegar o que a gente chama de doença do carrapato, tá? Então, é importante lembrar disso, porque muita gente me fala, às vezes eu vou diagnosticar, mas ele nunca pegou carrapato, mas já pegou pulga. Aí desenvolveu a erliquiose, que é uma das doenças do complexo. Transmissão de doenças para humanos, que é a doença de Lyme. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é transmitida por carrapato. Não vou me estender muito aqui, porque não é minha área, mas é uma doença bem grave no ser humano. Anemia, gente, uma vez eu peguei um gato, era desesperador. Ele tinha muita pulga, muita mesmo. E aí a gente foi fazer um exame de sangue, eu fui fazer um hemograma dele. Ele tinha anemia por perda de sangue crônica para pulga, porque o alimento da pulga é o sangue do animal. E ele tinha essa anemia crônica de forma, assim, não estava a ponto de uma transfusão, tá? Mas, assim, estava num ponto já moderado, quase grave. E foi bem complicado. Dani, boa noite! Então, aquilo também foi outra história que me marcou. Um animal com uma anemia crônica, de moderada a grave, por conta de perda de sangue para pulga, tá? Vamos lá. Transmissão de leishmania. Aqui a gente não é a área endêmica. São Bernardo, São Paulo não é a área endêmica. Mas a medicação para pulga e carrapato, algumas, eu vou falar mais pra frente, porque a leishmania é importante em áreas de Minas Gerais, ali um pouquinho mais pra cima. Aqui em São Paulo, a gente só pega quando o animal vem de canil de lá ou vem de lá, tá? Fora isso, a gente não tem histórico de leishmania. A leishmania é um parasita e ele pega no animal por picada de inseto. É um mosquitinho que pica o animal e transmite a doença. Algumas medicações para pulga e carrapato também previnem contra a leishmania. São elas: Vectra, a pipetinha, chama Vectra, Seresto, que é a coleira da Bayer, e a Livre, que é a coleira da Urufino. Então, essas 3 medicações previnem contra a leishmania. Lembrando que a leishmania, hoje em dia está sendo muito falado de vacina para leishmania. Já estou entrando em outro assunto, né? Mas a vacina de leishmania, ela não é um fator único. Tem gente que fala, eu vou fazer a vacina e aí eu vou para Minas e tô tranquila. Não é assim que funciona. A vacina sempre é associada à medicação para pulga e carrapato, no caso uma dessas 3, Vectra, Seresto ou Livre, tá? Qualquer um desses 3 são ótimos para leishmania também. Não usar a medicação, outra consequência do não uso é piora de sarna, tanto a demodésica quanto a sarcóptica, que é a que transmite para humanos. Por quê? As medicações... Voltou aí para vocês, gente? Sarna também acaba tratando. Então, a gente teve uma queda bem importante nos casos de sarna, de uns 5 anos pra cá. Outra coisa, consequências do não uso, né? Piora de sarna de ouvido também, que é a sarna otodécica. Não sei se é a internet. Voltou, gente? Aqui pra mim voltou. Me falem aí se tá tudo certo. Aqui pra mim tá tudo certo. Eu vou continuar, qualquer coisa vocês me param, tá? Aí, voltou. Suzana falou que voltou. Vou continuar, qualquer coisa me para de novo. A Lu me pediu pra falar de novo. A última coisa que eu falei... eu tirei, eu não sei se é por conta do Wi-Fi aqui que tá ruim. Então eu tirei o Wi-Fi e deixei no 3G. Vamos ver se para de travar, será isso. A última coisa que eu falei foi piora da sarna de ouvido. O animal que tem o ácaro da sarna de ouvido, se não tratado, ele piora a doença. Então, se você não mantém o controle, a sarna vai
vai aflorar e vai se desenvolver. Quais medicações que a gente usa para sarna de ouvido? O Revolution e o Advocate. Acabei de lembrar de uma coisa, sendo que sarna de ouvido é muito raro a gente pegar em cachorro, é mais em gato. E normalmente esse gato tem alguma doença que causa imunossupressão. E outra coisa também, com relação a gato. Gato, assim, é quase impossível pegar carrapato. É muito difícil. Eu nunca vi carrapato em gato. Existem alguns estudos que falam que pode pegar e tal, mas é bem raro, tá? É muito mais provável num cachorro. Gente, uso inadequado. Eu quero falar de algumas coisas aqui que vocês não vão acreditar. Pode causar alopecia, que é a falta de pelo. Eu tenho 2 Spitz que eu atendo e eles tiveram uma alergia, como se fosse uma alergia mesmo, depois do uso do Advocate. O Advocate é pipeta, né, aplica aqui na nuca, e 10 a 14 dias depois da aplicação, eles desenvolveram uma falha de pelo que pegava todo o pescoço. Deu uma volta aqui. Todo o pescoço deles ficou totalmente sem pelo. Um Spitz totalmente pelado na região do pescoço, o resto normal. Mas ficou aqui um colar, totalmente baixo o pelo. Já vi em gato também. A nossa Helena, a nossa gatinha Helena, eu não posso usar coleira e nem medicação de pipeta nela. Que ela fica com aqui, não chega a dar a volta no pescoço, mas ela fica tudo aqui embaixo, totalmente pelada. Pra ela não rola. Gente, eu preciso falar. Bravecto, não sei se todos vocês já ouviram falar, se vocês já viram esses relatos, mas tem muita gente com medo de usar Bravecto, porque logo que ele lançou, há uns 5 anos, alguns animais desenvolveram problema de rim e anemia por conta do Bravecto. Porém, não é só o Bravecto. O Bravecto foi relacionado a isso, mas hoje a gente sabe que está ligado também ao Simparic, ao NexGard e também ao Bravecto. Então, qualquer um desses 3 pode causar tanto doença renal quanto anemia. A gente não sabe exatamente por quê, mas essas 3 medicações são de uma classe específica de antipulgas e os 3 podem causar essas doenças em animais sem controle. Então, o que eu vejo muito é as pessoas usam medicação acima do peso. Por exemplo, uma cachorrinha de uma amiga minha, ela pesava 5 quilos e ela tinha tomado o Bravecto para 10 a 20 quilos, então o dobro do peso dela. E ela veio a óbito, ela desenvolveu uma aplasia de medula, assim como o Max, por conta da doença do carrapato. E ela parou de produzir todas as células sanguíneas, ela acabou vindo a óbito por conta disso. Foi um quadro bem triste, porque a pessoa que vendeu a medicação falou, não, pode levar essa daqui, é tranquilo, é só um pouquinho a mais, é só 5 quilos a mais do que ela pesa, não vai ter problema nenhum. Ela acabou levando e a cachorrinha morreu. Então, com todas essas medicações, gente, não só antipulgas, mas assim, todas as medicações precisa seguir dose de bula, precisa seguir o que o veterinário pediu, porque, assim, esse tipo de coisa acontece. Acontece, não é difícil de acontecer, tá? Outra coisa que eu já vi muito acontecer, muito mesmo. O Smart usou o Frontline e ficou super machucado de tanto se coçar. Provavelmente ele tem uma alergia aí ao Frontline, mas é uma medicação que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, vou falar um pouquinho melhor dele. Eu não indico muito Frontline, eu vou explicar por quê, tá? Então, assim, outra coisa que eu já vi muito acontecer, gente, usar o que é de pipeta, que é de aplicar na nuca, usar via oral, usar na boca do cachorro. Já vi acontecer, assim, na minha frente. Já vi acontecer algumas vezes. E aí intoxica, gente, é veneno. É veneno, tem que usar na nuca, na pele. Não é pra você dar via oral pro cachorro. Tem que seguir o que tá na bula, tem que seguir o que tá na embalagem. Então é que nem ração. Lá tem certinho a quantidade que você deve dar pro seu animal por dia. Alguns animais não se encaixam nessa quantidade que tá na ração, tá? Aí segue a indicação de procurar um veterinário que trabalhe com nutrição como eu. Mas, de uma maneira geral, tem tudo bonitinho na bula, na embalagem, você consegue ver isso, pra não acontecer esse tipo de coisa. Porque não, gente, é absurdo isso. Tá lá na embalagem, que é pra você fazer na pele do animal, e a pessoa aplicar via oral. Não faz sentido.
Agora eu vou falar um pouquinho de cada medicação, cada tipo. Primeiro, cada tipo de medicação. Primeiro, comprimido. Então, o comprimido tem efeito sistêmico, já que você faz via oral. Não é indicado para qualquer animal. Então, animal que tem anemia, animal que tem doença renal, animal que tem problema no fígado, animal que tem gastrite. É outro motivo bem importante para você não fazer comprimido, como a Nath falou. Não é legal. O animal acaba vomitando, você perde a medicação. Já aconteceu comigo. A moça resgatou a cachorrinha há uns 2 ou 3 meses e comprou o Bravecto para fazer. A cachorra vomitou. É uma medicação super cara e acabou perdendo tudo porque a cachorrinha vomitou e a gente não consegue fazer de novo. Eu não sei quanto da medicação ela absorveu, não sei quanto foi embora. Se ela tiver absorvido tudo, eu repeti a dose. Pode ter aquele problema da anemia, doença renal, né? E o animal pode vir a óbito, pode ficar um quadro bem complicado. Pipeta. Tomar cuidado com extremidade. Por que eu falo isso? Pipeta é aplicado na nuca, certo? Daquele jeitinho de separar o pelo e você vai aplicar na pele. Ela não tem um efeito legal para extremidades. Então, região entre os dedos não pega bem e ponta de orelha. Não adianta. São animais que mesmo usando pipeta, você vai ter que ficar de olho nessas regiões. Foi pra grama, foi pro parque, enfim, teve contato com um animal que você sabe que estava infestado, alguma coisa assim. É interessante você olhar nessas regiões se tinha alguma coisa ou não. Outra coisa, perda do efeito com banho. Gente, não adianta. As embalagens falam que não tem problema, você pode dar banho, mas hoje a gente vê uma redução de mais ou menos metade da duração que seria indicado na bula. A gente vê, por exemplo, com Revolution, Advocation, eles falam 30 dias na bula. A gente vê uma ação por 15 a 20 dias. Então, animais que tomam banho toda semana e usam essas pipetas, a gente acaba fazendo a cada 20 dias. Por segurança. Se é um animal que não tem acesso à rua, é um animal mais tranquilo, eu até deixo chegar a 30. Mas se é aquele animal que vai pra creche, vai pro parque, passeia todo dia, eu não arrisco. Eu peço pra fazer a cada 20 dias mesmo. Uso de coleira aqui na região, aqueles animais que usam a coleirinha de identificação, que aliás é super importante, a gente vai falar disso em uma das lives aqui nesse mês de prevenção. Ela acaba ficando em contato com a medicação aqui no pescoço e isso faz perder a eficácia. Acaba tirando um pouco da medicação, não tem jeito. Coleira. Eu já falei aqui pra vocês, mas eu atendi recentemente um cachorrinho. Ele veio do canil com a coleira, eu não me lembro se foi a livre ou a Seresto, qual das duas que era. E ele veio filhote. E o pessoal do canil não instruiu a dona que conforme ele fosse crescendo, você tinha que abrir a coleira, né? Deixar ela mais larga e ir adaptando ao pescoço do animal. E um dia ele veio pra mim, porque tava se coçando e tal, eu tirei a coleira dele pra ver, porque era bem ali que ele tava coçando. A coleira tava tão apertada, porque ele cresceu, né, conforme os meses foram passando, ele cresceu, que tava em carne viva aqui na região do pescoço. Tava tudo machucado por conta da coleira estar apertando e machucando a pele dele. Eu tirei a coleira, ficou tudo bem. A coceira passou, a lesão fechou e ficou tudo bem. Ele tá de alta. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Colocar em filhote. Não só em filhote, mas qualquer animal engordou, você vai ter que abrir um pouco. Emagreceu, você vai ter que apertar. Porque senão a coleira não tem efeito. A coleira, gente, são 2 dedos. 2 dedos de assim. Entre a coleira e a pele do animal. Não pode ser mais do que isso e nem menos. Menos enforca, machuca o animal, pode dar nó, inclusive na pele, no pelo. E mais, não vai funcionar. A coleira não vai ter efeito. Então, eu já peguei muitos animais. Esse foi um caso extremo, tá? Do cachorro ter essa lesão, assim, horrível no pescoço. Mas já peguei vários animais que vieram pra banho e estavam com coleira, qualquer uma dessas duas. Ou tem várias outras marcas aí no mercado, que aí já não são legais. Mas cheio de nó. A Dara, por exemplo, é uma que eu não consigo usar. Porque dá nó aqui na região do pescoço dela. E outra que a princesa come toda a coleira. A Seresto, por exemplo, é uma coleira que ela não tem o veneno na parte que dá pra eles destruírem, tá? Então, não tem problema, mas acaba perdendo dinheiro. Então, eu já desisti de usar coleira nas meninas, porque eu sei que elas brincando acabam destruindo as coleiras. Outra coisa da coleira
Gente, pra gato, eu acho muito complicado usar coleira. Se você não tem um bom contato, assim, com gato, se não é de apartamento, se mora em casa, tem muito lugar pra subir, o gato pode se enforcar, se prender pela coleira em algum lugar e se enforcar. Então, pra gato é muito complicado. Pra gato não é todo animal que eu indico manter o uso da coleira, tá? Grazia, boa noite. Então, gato, aqui também a gente tem que tomar muito cuidado com extremidade, gente. Porque também a medicação não chega de uma forma legal em ponta de orelha e meio dos dedinhos, tá? Também tem que estar de olho. Com relação a custo-benefício, são as melhores, tá? Coleira, não tem jeito, são as melhores com relação à parte financeira, porque elas previnem por um tempo bem grande, que normalmente são 6 a 8 meses. Eu vou falar daqui a pouco um pouco melhor, tá? Mas elas têm um bom custo-benefício. Só tem que pensar nesses pontos aí que a gente conversou. Outro ponto positivo de coleira, dessas duas aí, que é a Livre e a Seresto, as duas previnem contra o mosquito da leishmania, tá? As duas previnem contra a picada. Marcas, quero falar de marcas. Lembrando que eu tenho algumas dessas que eu vou falar aqui, eu trabalho com elas lá no Pet, indico bastante. Não tô sendo patrocinada por nenhuma dessas marcas, tô falando a minha opinião mesmo, tanto é que eu sou contra duas que eu vou falar logo de cara aqui, que eu não gosto, não indico, não recomendo, que é o Frontline. O Frontline foi a primeira medicação para pulga carrapato que foi lançada aqui no Brasil, isso vários anos atrás. Então, infelizmente, assim como bactérias, o Frontline tá resistente, as pulgas estão resistentes, o carrapato tá resistente ao Frontline, não tá funcionando mais. Não só a possibilidade de coceira, de alergia, como a Janice falou, mas eu tô pegando muito caso, assim, que não adianta. Fazer o Frontline e nada tá sendo a mesma coisa, é só gastar dinheiro. Por isso que eu nunca trabalhei com Frontline. Eu nem tenho ele lá na loja, porque realmente não funciona, não tem um efeito legal. Pra vocês terem ideia, quando a pessoa me fala que quer manter o Frontline, gosta da marca e tal, às vezes a gente pede pra fazer a cada 2 semanas. Sempre a cada 2 semanas o Frontline. Porque além dele ser pipeta, né? Às vezes o animal toma banho toda semana, usa coleira e tal, já perde um efeito. Ele também não tem um efeito legal mais. Ele já não está funcionando de forma satisfatória. O Capstar é uma medicação que a gente usa pra bicheira. É a minha principal indicação do Capstar. Mas para animal muito infestado, um tempo atrás, assim, vários anos atrás, a gente recomendava fazer o Capstar, assim, porque ele age muito rápido. Só que a gente tem medicações melhores hoje em dia. O Capstar não perdeu o efeito, tá? Mas a gente tem medicações melhores, inclusive mais em conta do que o Capstar, que funcionam tão bem quanto, tá? Então hoje eu aboli o Capstar da minha indicação. Quero falar do Bravecto. Bravecto dura 90 dias, tá? Tanto a versão comprimido quanto a versão pipeta dele, os dois. Eu prefiro a pipeta porque ela é menos agressiva. Se você for ver, gente, um comprimido dura 90 dias. Na minha opinião... Oi, Kátia, boa noite. Na minha opinião, é uma medicação muito forte e eu não gosto. Tá? Eu não gosto de usar Bravecto, porque dentre os três, entre o Simparica, o NexGard e o Bravecto, os três podem causar esses problemas que a gente já falou de anemia e doença renal. Mas se você for ver uma medicação que dura 90 dias, gente, tem que ser uma bomba de medicação. Não tem como. Não tem como você prevenir contra pulga, carrapato e a sarna por 90 dias e às vezes pode causar esse tipo de problema, tá? Animal saudável, que não tinha nada, pode desenvolver. Em alguns países, o Bravecto foi proibido, tá? Já não pode mais vender Bravecto por conta dessas situações. Aqui, assim, ainda falta muito estudo, né, com relação ao Bravecto. Faz só 5 anos que ele tá aí no mercado, então ainda falta bastante coisa pra gente estudar, mas eu sou contra, tá? O comprimido eu não gosto muito, não. Vou ser sincera pra vocês. Ainda mais se for um animal que eu não conheço, não tenho contato constante, sabe? Eu não sei como esse animal vai ficar. Acabo não indicando. Eu prefiro a pipeta. Se for pensar no Bravecto, eu prefiro a pipeta.
Simparic, como eu falei, é o que a Dária e a Princesa usam, é o que eu mais vendo, é o que eu mais gosto. Ele dura 35 dias. Além de pulga e carrapato, ele previne contra a sarna demodésica e a sarcóptica. E é a medicação que eu mais gosto, tá? De todos aqui, com certeza é o que eu mais indico. Tem o NexGard também, assim como o Simparic, ele pega pulga, carrapato, sarna, dura 35 dias. O que eu tenho pra falar dessas 3 medicações? Muito cuidado com sobredose, como eu já falei pra vocês, já peguei casos de um animal, inclusive, que veio a óbito por conta de sobredose com Bravecto. Era um animal de 5 quilos e ele acabou tomando uma medicação, um Bravecto, para animal de 10 a 20 quilos e veio a óbito. Foi um caso bem complicado, a gente não conseguiu salvar. Tem uma vez também, eu atendi uma pessoa que ela fazia antipulgas via oral, fazia, se eu não me engano, o Simparic e fazia junto o Revolution. Fazia os dois. E aquele animal tinha um problema, assim, de plaqueta bem complicado, de uma anemia bem complicada, porque você imagina, o Revolution não é veneno, tá? Mas ele é uma medicação. E o Simparic associado acabou causando todo um quadro no animal, foi reversível, tá? O animal está bem, mas foi inclusive prescrição de um veterinário. Usar os dois, todo mês. Os dois juntos, todo mês. Revolution, então eu já falei, não é veneno, dura 30 dias e ele tem uma leve ação como vermífugo, tá? Não dá pra considerar de forma importante. Por exemplo, o animal está infestado com verminose, alguma coisa assim, e você querer tratar com Revolution, não adianta. Mas ele tem uma leve ação, principalmente com relação ao verme do coração. Aí eu gosto do Revolution bastante, aí eu indico mesmo. Pra quando vai pra praia, quando vai ter acesso ao litoral, aí eu gosto de fazer o Revolution, porque pra verme do coração ele tem um efeito legal. Não sei se vocês conhecem o NIM, não sei se vocês já ouviram falar. É um repelente natural, ele protege contra pulga, carrapato, mosquito da leishmania, aranha, formiga, enfim, todos os insetos. Ele não tem contraindicação, porque é natural, é uma planta, então é repelente, tem um ótimo custo-benefício, ele funciona, ele é bem legal. Eu gosto de fazer assim. Como ele é natural, quando o animal vai ter acesso a parque, a grama, outro animal, alguma coisa assim, eu faço 2 horas antes desse acesso. E depois de 12 horas eu faço mais uma aplicação. Como ele é spray, ele não é muito legal para animal que tem pelo longo. Tipo, pra Dara eu já não recomendo fazer. Pra princesa, um pelo curto, um animal que está tosado, alguma coisa assim, é uma medicação legal, ele protege super bem. Tá? Super indico. A gente tem lá no Pet, faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar com a linha de NIM, porque eu não estava achando fornecedor aqui em São Paulo. Eu achei essa empresa, que é bem legal. Eles vêm do Ceará, o produto. Faz pouco tempo que chegou e já tá tendo uma saída bem legal. É um produto que funciona muito bem. Não é barato, não é caro, tá? Ele tem um custo-benefício bem legal e funciona mesmo. O Vectra é uma pipeta. Ele dura 30 dias, tem um ótimo custo-benefício, ele é super em conta, tá? E ele funciona contra o mosquito da leishmania também. É uma boa medicação. Quando vai para Minas, vai para o interior, eu acabo prescrevendo bastante o Vectra. O Comforts, não sei se vocês conhecem, é uma medicação que está aí no mercado faz um tempo já também, deve ter uns 10 anos, 8, 10 anos que tá aí no mercado. É uma medicação que eu gosto muito, é uma medicação muito em conta, tem um ótimo custo-benefício, só que ele não pega carrapato, ele é só pra pulga, também não pega sarna. Então aquele animal que só vai ter contato, um possível contato com pulga, eu acho legal. Agora, ou que está infestado com pulga, esse é outro ótimo uso do Comforts. A gente usa muito para animal que está muito infestado com pulga, ele mata na hora, assim, é bem interessante. Aliás, todos os comprimidos têm ação muito rápida. O Bravecto, o Simparic, o NexGard, assim, 2 a 3 horas é o tempo que eles já estão agindo legal. Então, o Comforts não tem ação contra carrapato, dura 30 dias. Advocate é vermífugo e pulga, também não pega carrapato, dura 30 dias e tem aquela ação como para sarna de ouvido também. O Advantage
O Advantage, ele é da mesma marca do Advocate, que é a Bayer, só que ele pega pulga, carrapato e piolho. Então é um pouquinho diferente, é outra linha da Bayer. Gente, é isso que eu tinha separado para falar com vocês. A minha parte acabou. Podem começar a mandar as dúvidas. Eu queria saber, teve gente que entrou depois que eu já tinha começado. Eu queria saber de vocês se vocês usam antipulgas de forma constante no animal de vocês. E se usa, qual medicação que é. Se não usa, por que não usa? Me falem aí. A Dária Princesa, eu já falei aqui, elas usam o Simparic. Faz uns 2 ou 3 anos já, se não me engano, que elas estão com Simparic e eu gosto bastante. Pra vocês verem que, assim, eu mantenho o exame constante delas. Cada 6 meses, mais ou menos, eu coleto um hemograma, a gente faz as enzimas do rim, dos rins, do fígado. E elas continuam super bem. Elas usam a cada 35 dias, há uns 2 ou 3 anos já. Para os meus filhos, qual o melhor indicado? Olha, eles ficam, o Bruce e a Bella tem acesso ali ao quintal, né? Às vezes pode passar um animal com pulga, carrapato, então eu indicaria fazer o Simparic. Eu pensaria mais no Simparic para eles. Pode ser até o NIM, porque ele tem um pelo curto. O NIM você fazendo assim uma vez por semana para eles seria ótimo. Seria o suficiente, tá? O NIM acho que é bem legal. O que você indicaria para Cristal? Pois acho o Revolution passar muito caro, ainda mais que ela está um banho toda semana. Então poderia ser o NIM também, Camila. Eu indicaria o NIM, por ser uma opção mais natural, porque a Cristal tem uma leve alteração renal, então eu já não indicaria o Bravecto, o Simparic, NexGard ou Comforts, por conta da leve alteração renal dela, que pode piorar o quadro. Eu entraria com NIM pra ela também, ainda mais que ela tá tosada. Ninguém tinha ideia do assunto, né, gente? Que bom que eu consegui passar a informação pra vocês, passar a necessidade da gente manter essas medicações atualizadas. A Suzana falou, nunca usou porque ele nunca foi pra rua. Assim como o Bruce e a Bella, né, Suzana? Ele fica ali no quintal, pode passar um animal com pulga, carrapato. Como ele é um animal saudável, você pode pensar no Simparic, NexGard, Bravecto e tal, mas eu acho que o NIM pra você também poderia ser o suficiente, já que ele é um animal que não tem acesso importante a possíveis contaminantes, né? Eu só usava quando viajava o Simparic. Eu que indiquei, exatamente. Adoro o Simparic, assim, é a minha medicação primeira escolha, que eu passo pra basicamente todo mundo. Então depois vamos conversar pra ver as necessidades do Smart. Após o banho na quinta, já faço o Revolution nele. Tá bom, Janice, combinado. Me lembra disso na quinta-feira, depois do banho. E aí a gente conversa do Revolution ou de outros. O NIM, uma vez por semana pra Cristal tá ótimo. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui no sistema, gente. Deixa eu ver aqui no sistema o valor. Que ele vem, é um frasco bem grande e ele dura bastante tempo. Então, a Suzana falou que usa óleo de NIM nas plantas, provavelmente como inseticida, né, Su? Confirma aí. Deixa eu pesquisar o preço do NIM aqui, peraí. E eu não tô achando, gente. Peraí. Bom, acho que a maioria, então, tinha esse costume de só usar quando vai pro parque, vai passear, né? Então, lá tem planta, né, Cá? Exatamente. É importante, sim. Olha, o NIM tá saindo R$ 44,20. Se eu não me engano, ele é com 300 ml. Ele é bem em conta mesmo, uma medicação bem em conta. Se você acha que vai esquecer o NIM, pode ser o Simparic, mas o Simparic ele é a cada 35, né? Aí teria que manter o uso constante dele também. E manter exames periódicos. Gente, esse é o tema do mês. É isso que eu quero mais falar.
da importância do exame periódico, da importância de você ter uma rotina constante. Exatamente, Suzana. Exatamente, ele é um repelente natural. Agora a gente faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, que o NIM veio para a parte veterinária e a gente está usando muito. Eu gosto muito, porque vocês sabem que eu gosto de uma parte mais natural. Tudo pra mim, eu sigo para uma linha mais natural, com ozônio, com dieta caseira, com nutracêutico, evito medicação alopática, sempre tento tratar por uma linha mais natural, e o NIM é uma excelente opção. Eu só não uso na Dara e na Princesa, porque a Dara tem pelo longo, então pra fazer o Simparic eu acabo fazendo o Simparic nas duas, até porque elas têm contato muito constante com um cachorro que pode estar infestado todo dia, né, já que elas ficam no pet, e aí não tem jeito. Gente, eu tenho 8 minutos. Ficou mais alguma dúvida? Ficou alguma coisa que eu não falei? Eu consegui passar a importância da medicação pra vocês? Eu consegui falar pra vocês como é importante a gente manter isso? Porque eu mesma, até, sei lá, 2, 3 anos atrás, era contra fazer medicação. Eu sempre usei nas duas, porque elas estão lá o tempo inteiro, tem contato e tal. Mas, assim, o animal de apartamento, eu sempre falei, não precisa. Não precisa fazer. Repetir a forma de passar o NIM e como passar. Então, o NIM, se não me engano, deixa eu dar uma pesquisada aqui, porque eu não me lembro a dose dele exata. Eu esqueci de trazer ele pra cá. Vamos pesquisar na internet, eu já te falo. Se eu não me engano, é uma borrifada a cada 5 quilos, alguma coisa assim, mas eu vou confirmar aqui. Tem várias marcas de NIM hoje em dia no mercado, tá? Da Preserva Mundi. A que eu tenho lá é a Zoorepel. Ih, pessoal, não tô achando aqui. É importante manter antipulgas atualizado. Acho que eu achei aqui, na Zonin. Acho que eu encontrei. Esse mesmo. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Esse site não é nosso, tá um preço diferente do nosso, mas só pra vocês verem qual que é a medicação, tá? Elaine, eu te indicaria pro Fred você usar algo mais tranquilo, tipo o Revolution, o NIM, se eles estiverem tosados. O NIM acho que seria a melhor opção para os dois, porque o Theo tem essa alteração, uma leve alteração renal, e o Fred por conta da quimioterapia. Eu acho que seria legal o NIM, se não for possível manter pipeta, melhor. Gente, em nenhum lugar eu tô achando a dose. Amanhã, quando eu chegar no pet, eu vou ver a dose certinho, mas se eu não me engano é isso, tá? Eu vou colocar aqui na foto pra vocês verem, vou virar aqui a imagem pra vocês verem qual que é a medicação. É esse aqui, ó. É esse aqui que eu tenho lá na loja. Ele é um spray borrifador, né? E para animais que têm imunidade baixa, animal que tem qualquer problema, que você não pode fazer medicação e tal, ou quem gosta de uma linha mais natural, eu sempre vou indicar o NIM. Essa marca é muito interessante, totalmente natural, não é tóxico, não é veneno e é totalmente tranquilo de você usar. Eu ainda tenho mais ou menos 6 minutos. Ficou alguma coisa que eu não falei? Ficou mais alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa específica? A Atena e o Apollo não tem contato com nada, mas existe a possibilidade da gente trazer para casa. Então isso é muito, muito importante a gente ressaltar, porque muita gente me fala, mas não sai de casa, não sai do apartamento. Às vezes a gente pode levar.
tá? Não é uma possibilidade grande, como o animal se infestar tendo contato com algum cachorro infectado, né? Um gato que esteja com pulga, mas existe com certeza a possibilidade da gente levar para casa. A gente não sabe se a gente tá passando na rua perto de algum animal com pulga, carrapato, na grama. Então, não ter contato com nada, não sair de casa, é claro, faz a possibilidade ser menor, mas a gente pode levar. Não sei se vocês estavam aqui no começo da live, mas eu vou falar disso de novo. A gente pode levar na roupa, a gente pode levar no sapato. O pó de nim para colocar na comida tem o mesmo efeito? Eu prefiro o repelente. O nim poderia ser usado no ambiente? Com certeza. Gente, tem uma... Dessa mesma marca, da Zoonin, eles têm uma versão de spray pro ambiente. Essa daqui que eu mostrei é pro animal. E tem uma pro ambiente. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet, peraí. Chama Nin Ambience. Deixa eu ver se eu acho. E aí, ele age pra... Além de pulga, carrapato, ele também age pra formiga. É bem interessante. Peraí que deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Aqui. O pó de nim na comida, Janice, eu prefiro o repelente, tá? Já ouvi falar também, mas eu tenho preferência pelo repelente, pelo spray. Eu vou virar aqui a tela pra vocês verem a versão de ambiente, tá? Ó, esse aqui também não é caro, também vem do mesmo tamanho, acho que é 200, 300 ml. E ele tá por volta de R$45 também. Então, não só pra pulga carrapato, vai pegar formiga, ele é um repelente de maneira geral. Também natural e ele tem um cheirinho bem gostoso. E também funciona muito bem, tá? Tenho mais 5 minutos para dúvidas. Acho que nem isso, gente. Um pouco menos até. Ficou alguma coisa que eu não falei? Então, lembrando a possibilidade de pegar animal que fica dentro de casa. Pode pegar, porque a gente pode levar. Comentei aqui a história de uma amiga minha que os gatos pegaram pulga porque ela comprou um arranhador nessas grandes lojas pet e o arranhador veio infestado e ela não se ligou de fazer a limpeza, de prestar atenção nisso, sabe? Então os gatos se infestaram com pulga e a gente teve uma dificuldade bem grande de resolver isso. Agora está todo mundo bem, eles não chegaram a ter a doença do carrapato de gato, que a gente chama, que é a micoplasma ou hemobartonella, mas foi uma infestação bem feia. Por uma coisa tão simples, né? Foi um arranhador que ela comprou. Que bom que eu consegui passar a informação para vocês e mostrar a importância da gente manter isso sempre atualizado. É claro que com ressalvas. Gente,